Shalom Adonai. Shalom Adonai. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os 3 dias de escuridão, tá? A gente vai explicar o que ocorreu no Egito. E você entendendo o que ocorreu no Egito, você vai entender o que é o Salão das Almas, tá? Porque o Salão das Almas foi usado nos 3 dias de escuridão. Talvez você vai me perguntar, mas como? Eu vou ter que explicar várias coisas antes e no final desse vídeo você vai ter um conhecimento gigantesco da onde você está, tá? Você está aqui na Matrix, o seu corpo está na Matrix, mas o seu espírito, ele está no Salão das Almas, tá? Aqui você tem só uma centelha do Criador, né? É uma centelha do Espírito, do Aion, vamos falar assim. Por que eu falo do Aion? Porque aqui, ó, o corpo é Cronos. Quando você morre, o corpo vai virar pó. A sua alma, ela vai para o Kairos. Ou ela vai para o abrisco menor, ou ela vai para o abrisco maior, ou ela vai para o Sheol, né? Então, você tem uma compreensão que a alma é o Kairos, o corpo é o Cronos, você vai nascer e morrer. Você está preso no tempo. O corpo seu é preso no tempo. A alma fica presa no Kairos. Por que ela fica presa no Kairos? Porque eu já te falei agora. Vai para o Sheol ou vai para um dos abriscos. E o seu espírito retorna ao Criador. A centelha dele vai retornar ao Criador, tá? Porque está no Aion. Você tem um corpo que tem 3 partes e ele está... quando você morre, cada um vai para o seu tempo. Esse vira pó, porque está no Cronos. Esse aqui vai para o Kairos. E esse aqui vai para o Aion. E a alma fica esperando até a vinda do Messias, para receber o corpo glorificado. Antes de prosseguir, eu vou ler nas Escrituras, porque eu quero fazer esse estudo baseado nas Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Pai da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Messias. Então aqui, ó, você tem espírito, você tem alma e você tem corpo, tá? Então, o que eu falei, né? Vamos mostrar e vamos fazer com as escrituras. Corpo, alma e espírito. Quando eu estava em coma, eu vou contar mais um trecho de uma experiência que eu tive lá. Eu estava sentado, esse senhor que vinha conversar comigo, ele estava do meu lado, e ele mandou eu olhar para o céu e me perguntou a cor. E eu falei que era azul. Na mesma hora ele falou, não, o céu aqui é vermelho, aqui não é azul. Aí eu falei, mas eu estou vendo azul, como que é vermelho? Ele falou, você está vendo com os olhos da carne. Então, eu estava vendo os olhos que eu sempre vi, mas eu estava lá deitado em coma na cama de um hospital. Mas eu estava no Kairos e eu via o céu, onde era vermelho, eu via como azul. Por que eu estava vendo esse céu azul, mas aonde era vermelho? Porque a minha mente, né, a minha alma, ela nutria da minha experiência que eu tive no plano material. Eu estava em coma, mas eu estava lá vivendo uma experiência no Kairos, vamos dizer assim. Mas tudo que eu enxergava lá, eu baseava nos meus 5 sentidos que eu tinha até então vivido no mundo material. E aí, o que ele faz? Ele passa a mão sobre a minha cabeça e aí o céu fica vermelho. E aí ele fala desse jeito para mim. Agora você está nutrindo as informações do mundo espiritual, tá? Então, ó, você pode nutrir de conhecimento humano, dos seus 5 sentidos, e você pode nutrir as informações do espírito, né? Aqui é igual se fosse um pêndulo, ó. A carne, se você pender para a carne, você morre. Se você pender para o espírito, você vive. Então, eu estava tendo uma experiência no Kairos, mas era baseado em todo o conhecimento humano que eu tive. Então, quando ele passou a mão sobre a minha cabeça, o céu fica vermelho. E o céu que eu vi lá era dessa cor. Eu comecei a enxergar vermelho. E na hora eu perguntei como é possível isso. Aí ele me explicou que aqui era céu vermelho, aonde eles estavam.
que no modelo é o céu vermelho que está embaixo de nós. Você tem o céu vermelho aqui e você tem o céu azul na terceira terra. O que está acontecendo hoje? O céu vermelho, ele vai vir para cá. Por que ele vai vir para cá? Porque o Messias vem fazer o arrebatamento, vai ter depois o Armagedon, nos últimos 7 anos da última semana de Daniel. Então, é o tempo que eles vêm para cá. E no céu vermelho, o plasma, aqui ó, no céu azul, o plasma vem vindo de cima para baixo. Então, quando você olha, a luz vem vindo de cá, você não vê os anjos. E no céu vermelho, você vê os céus e os anjos trabalhando, porque a luz do plasma ela vai vir de baixo para cima. Então, você vai enxergar o que acontece no céu. Só que os últimos 7 anos, você não tem o dom elétrico mais aqui dentro, mas a cúpula de gelo, mais da metade dela vai permanecer, porque você não tem corpo elétrico para suportar o céu vermelho, tá? Então, por isso que a cúpula de gelo, ela está sendo reforçada e ela também que vai quebrar 1/3 do tempo. Por isso que agora eles já começaram a anunciar que o campo, o centro, né? O núcleo da Terra parou. Não acredita nisso, porque no modelo deles, se o núcleo parasse, você teria que ser jogado fora, porque eles não falam que faz um movimento de translação, rotação, cria o dia de 24 horas. Como que o núcleo parou? Então isso aí ele tá criando um assunto para justificar a diminuição dos dias que vai ocorrer, que é a corrida do céu azul, na corrida de 74 dias, que eu vou fazer aqui, que é os 3 dias de escuridão antes. Os 74 dias antes, você vai ter a quebra do tempo, tá? Então, é quando o céu azul, ele vai fazer uma corrida de 74 dias. E aqui o céu vermelho faz uma corrida de 911 dias. Tanto é que quando esse senhor me explicou o céu vermelho e ele ia aparecer no dia 27 de março de 2022, quando eu tinha o outro canal que tinha 300 inscritos, tem muita gente que está aqui, que está lá, que estava lá, que eu conheço pelos comentários. Vocês lembram que eu falava de céu vermelho e ninguém acreditava? E eu brigava com as pessoas, na época eu ficava discutindo com as pessoas que escreviam os comentários, elas ridicularizavam, porque não tinha céu vermelho ainda, nunca tinha aparecido céu vermelho. Tanto é que quem é próximo a mim aqui, falava que o meu canal só ia durar até dia 27 de março de 2022. Por que eles faziam essas brincadeiras comigo? Porque eles falavam que não ia chegar o céu vermelho e todo mundo ia me tirar sarro de mim. Eu vou ser até franco, a gente é humano e a gente tem um pouco de Tomé, né? Aquele que duvida, né? Não é o apóstolo que duvidou do Messias. Então, por que eu falo isso? Porque um dia antes eu desliguei o celular, né? Eu falei assim, eu vou ficar uns dias com esse celular desligado, porque tem hora a gente é humano. Eu falei, será que vai acontecer isso, tá? E quem tinha me falado isso aí, que seria no dia 27 de março, a corrida dos... vamos falar, aqui não tem sol, né? Que aqui é o ponto difuso, mas do céu vermelho, foi esse senhor quando eu tive em coma. E ele falava que ia começar no dia 27 de março de 2022, a corrida de 911 dias, né? E, inclusive, essa parte foi quando eu acordo, quando ele manda eu ir embora. Porque na hora que ele está me mostrando isso, ele me mostrou as unificações das dimensões. Ele fala que o céu vermelho é que vai unificar as dimensões. Tanto é que agora você já começou a ter notícia que ia bater um disco voador, né? Já começa, porque agora vai começar a agenda Alien. Esse povo está prestes para chegar. Logo, logo eles chegam. Eles são obrigados a chegar aqui. Está unificando dimensões, tá? E aqui começa os terremotos. Os intraterrenos que tá aqui não pode mais ficar aqui embaixo. Eles vão ter que subir. Tá conseguindo entender? Porque agora nós vai começar o tempo de terremotos. Eu vou fazer um vídeo aqui nessa série dos 3 dias de escuridão, explicando o que aconteceu na Turquia. Você vai entender o que está acontecendo e o que vai vir acontecer em outros países, tá? Mais países terão terremoto. Então, e vou falar quais são os países. Então, o que acontece? Quando está unificando as dimensões, está chegando essa galera toda. E na hora eu vi, não é algo legal. E eu falei para ele, ainda bem que eu não vou estar lá. E ele olha para mim e fala, não, você vai estar lá. Aí eu falei assim, nossa, mas não, é muito ruim. É algo, sabe,
Eu não tenho palavra para falar o que me mostraram lá. É unificações de dimensões, é demônio atravessando parede, bem próximo da inversão. Essa galera vai chegar todinha, tá? E aí o que acontece? E alguns vão chegar antes, que é o caso dos intraterrenos. Muita galera aí chega antes, tá? São demônios, tá? São anjos caídos, tá? E aí o que acontece? E tem os híbridos no meio também, né? Tem essa galera toda. E aí, eu tô indo embora, ele falou, agora você vai. E eu não queria ir embora. Eu estava num lugar que eu não tinha mais memória da terra. Eu já falei na outra parte do vídeo. Eu não tinha aquela memória de saudade de filho, mulher, e meus irmãos, né? Pai e mãe meus são falecidos. Então eu não tinha vontade de retornar. E é uma coisa que eles davam ordem de você ir andando. Suas pernas começam a andar, né? E você tem que ir. E quando eu cheguei perto desses túneis de rodamuinho, que você pega assim e vai embora, primeiro eu tinha passado um salão, depois eu tinha passado o corredor transparente, eu andei muito lugar lá antes de chegar nesse túnel, e muito triste eu vinha. Quanto mais eu chegava, mais triste eu ficava. E na hora que eu fui entrar no túnel, ele grita meu nome, quando eu olho para trás ele fala dessa forma, na última hora, no último minuto, no último centésimo e no último milésimo de segundo, nós rapta vocês. Vá sem medo. Então, quando ele me falou isso, eu compreendi o arrebatamento, o rapto. Então, ninguém me tira essa certeza. E quando eu vejo a frequência Schumann sendo disparada para criar um não-tempo, ela está fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Espera só um minuto, ó. Você vai compreender a frequência Schumann agora. Aqui eu vou abordar vários assuntos agora, tá? Você tem seu corpo. O Kairos está desacelerando o Aion, que é a centelha do Criador dentro de você. Então, o que acontece? Conforme ele está desacelerando, ó, o que ele tem que fazer para criar, a sua roupa, suas vestes vai cair, só que você vai sumir. Então, ele pega a sua glândula pineal e você lembra, né, que para mim parar o tempo, eu tenho que acelerar, não é isso que eles fazem no cinema? Vamos supor, ele tem que colocar 1000 partes de filme para criar a câmera lenta. E eles falam que a câmera lenta, você acha que a câmera lenta foi criada no movimento lento. Não, ela é criada no movimento rápido. Para mim tirar você aqui do tempo Cronos, primeiro eu tenho que acelerar o tempo. Então quem que ele está acelerando? A frequência Schumann. Quem que é a frequência Schumann? É uma onda criada pelo nosso Sol central, que é uma pulsação, é uma onda de tempo, né? Não é ele que transforma a vibração lá da... Deixa eu pegar aqui para aqui, ó. Tá aqui embaixo a folha, ó. Aqui, ó. O domo de quartzo não cria uma vibração e aqui o Sol central ele não vai ser um microprocessador para ele dar os movimentos mecânicos. Quando ele cria o Sol e a Lua, ele vai criar o dia de 24 horas. O movimento mecânico cria o dia de 24 horas. Por isso que quando você escuta o núcleo da Terra parou, pelo amor de Deus, né? Não cai nessa, meu amigo. Isso é balela, sabe? Quem tiver acreditando nisso... Meu pai do céu, eles ser contra eles mesmos. Eles não falam que o movimento tá tudo girando. Aí como que para? Tá? Então, para e pensa o que eu tô te falando. Isso aí, eles estão criando uma dialética para justificar a diminuição do dia que vai ocorrer lá na frente. Então, se a mídia já começou a anunciar que os dias vão ficar menores, né? Eles já estão anunciando o que vem vindo. Então, a gente está próximo, tá? Então, aí o que acontece? Esse dia de 24 horas, a frequência Schumann ela vai ser acelerada. Por isso tem muita gente com zumbido no ouvido. Por quê? Porque a sua frequência Schumann está sendo acelerada. Então, acelero você, eu vou acelerar o tempo, e quando vai chegar um ponto que eu crio não tempo, aí você some. No dia do arrebatamento, você vai sumir. Então, o arrebatamento já iniciou, porque a frequência Schumann está disparada, tá? Eu consegui juntar todos esses quebra-cabeça porque eles me explicavam. Senão eu não tinha juntado isso não. Tá? Eu tinha os conhecimentos de astronomia que eu estudei com meu pai, mas eu não tinha o quebra-cabeça juntado. Tá? E eu estou contando aqui uma experiência. Tá? Você pega o que você acha que é legal e o que não é legal você filtra. Eu não quero, você tem que acreditar, papapá. Não quero isso não. Eu já falei que eu não quero ser... como fala, ponto de referência para ninguém? Nada, você tem que pegar as mensagens lá nas escrituras, checar, sabe? E isso eu vou filtrar, isso aqui me trouxe um certo conhecimento, é assim que tem que fazer, tá? Então faça isso, ninguém quer ser... Outra coisa, mensageiro é pó, presta atenção na mensagem, esquece mensageiro, hein? Mensageiro é pó, nós somos pó.
Aqui é todo mundo igual, é vaso igualado. Põe isso na cabeça, hein? Tá? Então você sabe que a frequência Schumann vai criar um não tempo dentro de você para trazer você embora. E voltando agora eu vou ter que voltar, eu saí do assunto que eu estava falando. E quando chegou no dia 26 de março de 2022, eu falei, será que vai ter esse céu vermelho? Inclusive eu tenho um amigo, ele se chama Renato, e ele tem um grupo, tudo, que eu participava. Agora eu saí porque é muita mensagem, então eu saí de quase todos os grupos de Telegram que eu estava. Só deixei os que tá o curso, que tá o meu canal, porque é muita informação, eu não tinha tempo de ficar participando e nem respondendo. Foi essa razão, eu também me adoeci, então eu tive que fazer isso aí. E o celular meu não tem muita memória e vai enchendo. Então essa é uma das razões que eu não tenho grupo de Telegram, tá? Assim, participar de grupo, é muita mensagem. E aí o que acontece? O Renato, antes de chegar esse dia, quase uns 6, 7 meses, um ano antes que eu conheci ele contou um sonho. E ele conta que o céu ficava vermelho, mas vermelho sangue. E chegava uma voz, né, e falava para ele, é chegada a hora, tá? Então ele sempre me contava esse sonho, e às vezes ele contava esse sonho nos grupos de Telegram, tinha pessoas que ridicularizavam, porque tinha pessoas que ligavam para mim e falavam, o cara aí ficou meio doidão. Falava assim, eu até participei, o Renato, disso, que as pessoas não acreditam. E eu estava na véspera do dia 26, fui dormir, desliguei o celular e falei, acabou o meu canal. Na minha cabeça, eu já sou humano. Será que aquela experiência que eu vivi, será que aquilo lá não foi a base dos remédios que eu tive quando eu estava em coma? A gente pensa tudo, quem que não pensaria? E quem sairia? E de você pôr a cara aqui no YouTube, vai aparecer céu vermelho, vai aparecer céu vermelho. Sabe, teve uma experiência antes de eu ter que entrar nisso, tem pessoas aqui que vão entender, eu não vou falar, isso aqui eu não vou falar aqui não. O que aconteceu comigo, porque eu tinha abandonado essa mensagem. Eu saí de coma, comecei a me recuperar, voltar a andar, voltar a falar, e abandonei. Só que aconteceu algo muito feio comigo, sabe? E aí eu tive que voltar para dar a mensagem, porque a gente é ridicularizado, sabe? Não adianta falar que não é, porque é. E chegou no dia, amanheceu, né? Tem uma senhora que trabalha aqui, ela falou para mim, não vai ligar o celular hoje não? Porque eu ligo de manhã, sabe? Tomando café. Eu falei, eu já não tô com vontade de ligar, né? E ela acompanhava o meu canal, né? Ela falou assim, é por causa do céu vermelho, né? Eu falei, é por causa do céu vermelho. Aí ela pegou, passou a mão no celular e falou assim, para de ser mole, homem. E ligou o celular, sabe? Aí eu fiquei olhando, daqui a pouco, a hora que eu vi, parecia assim, mas tinha mais de 400 mensagens no meu celular. Aí eu falei aí, ó, eu acho que não saiu nada, é tudo tirando sarro, né? A gente pensa isso aí, já tirava sarro. E aí ela clicou assim, ó, o cara tinha mostrado para mim, céu vermelho em tal lugar, céu vermelho em outro lugar, céu vermelho em outro lugar. Tinha saído o céu vermelho em vários lugares do mundo. E foi o que fez eu, naquele momento eu chorei muito, do ato de covardia, né? Da gente não acreditar nas coisas espirituais, sabe? E ter sido um Tomé também, né? A gente tem que ser franco e verdadeiro, né? Transparente. E naquele exato momento, eu vi que eu tinha que fazer e falar e acabou, e dar a mensagem. É o que eu estou fazendo. Estou dando a mensagem até o dia que vai chegar uma hora que a mensagem acaba. Então, a primeira parte, você concorda comigo que você tem um corpo, uma alma e um espírito. Você tem Cronos, você tem Kairos e você tem Aion, o não-tempo, tá? Vamos ler agora, ó, Romanos, capítulo 8, versículos 6 e 8. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra o Pai, pois não está sujeito à lei do Pai, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Pai. E essa palavra grega aqui, ó, inimizade, ela significa ódio arraigado, tá? É igual uma raiz, ela está dentro de você. O que significa isso? Eu estou explicando isso para você entender o Salão das Almas. Você vai conseguir compreender, e hoje eu vou te dar uma arma tão forte contra o mal, porque você vai saber e compreender o que está acontecendo com você. Imagine que isso aqui é um pêndulo, ó. Imagine que isso aqui é um pêndulo, tá? Ó, é um pêndulo. Se ele pender pelo corpo, o que acontece? A sua alma, ela vai nutrir
de informações e sabedoria humana. Tá vendo aqui? E se você pender pelo Espírito, você tem vida. Por que você tem vida? Vamos dizer que você está enfrentando uma enfermidade. Se você olhar para a circunstância, você vai olhar para exame médico, você vai olhar o tempo de estudo daquela doença, o que acontece com o seu corpo. Não estou falando para você abandonar seu tratamento, você tem que seguir seu tratamento, mas entenda que eu vou falar. Mas se você fizer o seu tratamento, mas olhando para o Espírito, olhando para o poder do nosso Pai, você vai nutrir de uma fonte verdadeira, tá? A fonte da Matrix, as informações que ela te dá é de raciocínio humano. Então você vai pender para a morte, né? Aqui pende para a morte, é o que Romanos está falando. E quando você pende para o Espírito, o que acontece? Você vai ter vida. Vamos dar um exemplo. Ó, você está aqui, eu estou te dando informações da inversão magnética. Vou mostrar a inversão magnética para você. Aí você fala assim, ó, meu pai do céu, furacão, tsunami, terremoto, céu vermelho. Você vai pegar só informações daqui, ó, sabedoria humana, né? O que seus olhos enxergam, ventania, fome de proporção bíblica. Mas aí você consegue olhar para o pai e vai pensar assim, não, é meu pai que está voltando, meu pai vai vir me buscar e meu pai, ele vai produzir tudo que eu preciso, tá? Ele proverá. Não era assim que Abraão falava? O pai proverá. Então, você vai pôr os seus 5 sentidos na parte que tem vida, na parte espiritual, aonde está o Criador. Mas se o pêndulo ele pender para cá, o que vai acontecer? Ó, você pega as informações, vai gerar medo em você e você vai cair em depressão. Então, essas são as táticas do inimigo, tá? Então, você tem que estar olhando para o Pai. Por que quando eu estava lá, junto com aquele senhor no banco, eu via céu azul, aonde era céu vermelho? Porque eu estava nutrindo das minhas experiências humanas. Eu estava lá, mas o meu corpo está no mundo material ainda. Então, naquele exato momento que eu vi o céu vermelho, o que ele fez? Ele cortou esse elo e só deixou nutrir as coisas do Pai. E isso já aconteceu nas Escrituras e eu vou te mostrar hoje. Mas antes eu quero que você compreenda a tática de guerra. E se você começar a dobrar o seu joelho, buscar santidade, buscar arrependimento, você vai vencer. Então vamos ler de novo, ó. Vamos ler mais uma vez. Porque o pendor da carne dá para a morte. Ó, o pendor da carne dá para a morte. Lembra que eu te falei agora uns minutos atrás. Mas o Espírito para a vida e paz. O Espírito para a vida e paz. Nutrir informações do mundo espiritual do Pai, né? Aqui é verdadeiro, aqui é o Aion. Aqui a carne é sombra. Então quando você está na Matrix, você está na sombra. Aqui não é real, aqui você morre, amigo, tá? Não tenha medo de quem mata o corpo, tenha medo de quem mata a alma. Isso aqui, ó, se ele matar o espírito, a alma morre, tá? Porque a origem é aqui no espírito, tá? O Kairos é gerado por causa do Aion, filho. Se eu zerar você aqui, ó, você não existe aqui e nem aqui, tá? Tá conseguindo entender o que vai acontecer? O pendor da carne é inimizade, né? É o ódio arraigado, significa a palavra grega, contra o Pai, pois não está sujeito à lei do Pai. O pecado, ó para você ver como que é interessante as escrituras, ó. O pecado da carne, o pecado adâmico, ele não obedece às leis do Pai. Então, se você viver na carne, você não vai conseguir agradar o Pai. Tá vendo como é legal as coisas? Assim, fácil de entender? Pois não está sujeito à lei do Pai, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Pai. Então, para você entender, é bem didático, tá? Se você estiver na carne, você não agrada o Pai, tá? Se o pêndulo estiver aqui, não tem como agradar o Pai. Aí vai gerar medo, você vai querer ter o instinto de preservação. E aquele, as escrituras falam isso, você vai entender agora. Aquele que tentar preservar o corpo, né? Preservar a vida, ele vai perder ela. Por que ele vai perder ela? Porque ele está vivendo na carne. E o pecado gera a morte. Agora eu vou ler, para você compreender,
a nossa mente e nossas emoções recebem informação natural através dos nossos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato, enquanto nossa alma recebe informação do nosso espírito. Então você pode ter aqui, ó, como que eu vou aqui, ó, a carne está recebendo informação dos 5 sentidos. Então se eu tenho a onda eletromagnética que está aqui no corpo, você vai lá, você toca as coisas, você anda, você sente o chão, o cheiro, o paladar, tudo aqui, ó, tudo aqui é sentido por sinais elétricos, tá? Você não toca em nada. Tem vídeo lá explicando a Matrix, né? O Marcelo não explicou lá no canal do Relógio do Criador. Se você não assistiu aquela série, assista, que você vai entender isso aqui. E aí o que acontece? E você pode pegar informação do espírito. Quais são as informações? As escrituras. As escrituras, né? A fé vem pelo ouvir. Então, se você lê as escrituras, tenta buscar o Criador, você vai matar a carne sua. E se você matar a carne, você tem vida. Matar a carne que eu falo é matar os pecados, os vícios que a gente tem, todas as coisas que a gente gosta da carne, né? Agora vamos ler uns versículos. Ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, do Pai, porque eles são loucura. Vou parar aqui e colocar, ó, o homem natural é essa carne, ela não aceita as coisas do Pai, do Espírito. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Para ele entender mensagens espirituais, ela tem que discernir no campo espiritual, não no raciocínio lógico, tá? Se você espera coisas espirituais no raciocínio lógico, você nunca verá Deus. E agora você lê aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como, na sabedoria do Pai, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria. Aprove o Pai salvar os que creem pela loucura da pregação. E o que quando você leva essa mensagem para alguma pessoa, o que ela fala? Isso é loucura. Por que ela fala isso? Porque ela está na carne. Aí vai entrar aquela parte que o Messias falou. Deixa seus mortos enterrar seus mortos. Olha outra parte das Escrituras, só que eu não marquei aqui nem o capítulo e nem o versículo. Porque a palavra do Pai é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Imaginem, ele divide alma e espírito, ao ponto, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Oh, coisa glória, hein? Tá vendo que coisa linda? A palavra do Pai. O que a palavra do Pai faz? Ela separa alma e espírito, tá? Porque são coisas espirituais. Eu acho que tá dando para compreender aonde eu quero chegar, né? Eu vou ler algo agora, que agora a gente vai entrar nos 3 dias de escuridão do Egito, para você compreender o que aconteceu lá. Ó, eu vou ler, Êxodo, capítulo 10, versículo 21. O Senhor disse a Moisés, né? O Pai disse a Moisés: levanta as mãos para os céus, e uma grande escuridão descerá sobre o Egito. Serão trevas densas, de não se ver um palmo adiante. Moisés obedeceu e caiu uma escuridão densíssima sobre a terra durante 3 dias. Agora o versículo... eu li o versículo 22, né? 21, 22, vou ler o 23. E todo esse tempo, a população quase não se podia mover. No entanto, o povo de Israel tinha a luz habitual. Ó. Então, você tem que ter aqui 3 pontos. Presta atenção no que eu vou falar. Ó. O Senhor disse a Moisés: levanta as mãos para os céus e uma grande escuridão descerá sobre o Egito. Então, desceu uma escuridão sobre o Egito. Serão trevas densas, de não ver um palmo adiante. Moisés obedeceu e caiu uma escuridão densíssima sobre a terra durante 3 dias. Ó, 3 dias ficou escuro, mas só para o povo do Egito. Por que eu estou falando que é só para o povo do Egito? Porque lá no versículo 23, ó, e todo esse tempo a população quase não se podia mover. No entanto, o povo de Israel tinha a luz habitual. Mas aí vem a pergunta, se ele está falando que no versículo 21,
existe uma escuridão, como que o povo de Israel tinha a luz habitual? Você não consegue fazer isso, ficar escuro até um determinado lugar e o outro ficar claro. Ele fez isso, eu sei, movendo lá quando o povo de Israel sai do Egito, mas ele fez isso atrasando o sol e a lua. Ele atrasava o sol, vinha a noite. Então ele atrasava o sol, aumentava o dia lá para o povo do Egito e ficava mais dia para o povo do hebreu para ir embora. Isso consegue fazer com o sol, mas eu estou falando que quando ele fala aqui que ele vai fazer os dias de escuridão, ele tinha que parar o campo magnético. Se ele parasse o campo magnético, todo mundo morreria. E seria um desastre total, que até hoje as civilizações não iam conseguir se erguer. Tá? Não conseguiria. Seria uma destruição muito grande. Tanto é que ele destruiu a Atlântida, a Lemúria, não foi assim que ele destruiu? Quando houve a inversão. E quando há inversão, o que acontece? Tá vendo? Aqui é a faixa de terra. Aqui você tem terra. Vai acontecer isso aqui, ó, só um minuto. A ciência hoje já fala que fica um registro onde não tem onda eletromagnética. Então, isso comprova essa inversão. Se a ciência fala isso aqui, eles colocam em milhões e milhões de anos, e a gente sabe que não funciona assim, tá? Então, como que foi feito essa escuridão no Egito? Como que aconteceu isso? Vou explicar. Ó, o seu corpo verdadeiro está no salão das almas. Salão das almas. Aí depois você vai ter a alma, que desacelera o tempo, lá onde você está no mundo espiritual deitado. Imagine que você está deitado dentro de uma... você foi apagado, né? Tiraram a sua memória, e você vai jogar um jogo virtual. Você vai jogar o jogo que se chama Matrix. Só que eu vou apagar a sua mente. Você não vai ter a mente que você deitou em uma cápsula e vai acordar num jogo virtual. Então você está aqui, ó, no mundo material, na Matrix, se achando que você é verdadeiro. Mas o seu real corpo é o espiritual, está lá no salão das almas. O que é isso aqui? Isso aqui é sombra. A matéria é sombra do mundo espiritual. Então o que acontece? Como que o Criador fez os 3 dias de escuridão para o povo egípcio? Ele pegou lá no salão das almas todas as pessoas que estavam lá e desligou. Ele corta o espírito. Você viu que a palavra eu não li agora que a palavra consegue separar a alma do espírito? Então o que aconteceu aqui? Ó? A onda eletromagnética, que é o mundo espiritual que está gerando esse templo que está aqui, ó, seu espírito não é elétrico, ele não está aqui, então é ele que está te dando vida, ele que faz você mover o seu avatar, o filme Avatar, tá? Ali é um exemplo disso, pra você entender o que eu quero dizer. Tomara que vocês entendam o que eu quero dizer. Então o que aconteceu? Ele desligou todos os sentidos, toda a onda eletromagnética do povo egípcio, por isso que eles não conseguiam se mover. Lá se você lê do versículo 21 ao versículo 23, não menciona que eles não conseguiram se mover? E também não fala que o céu estava azul para o povo hebreu? Por que o povo hebreu tinha o céu azul? Porque não foi inversão de escurecer a noite, igual vai ser agora. Era uma inversão só para o povo egípcio, não é inversão. Ele desligou a onda eletromagnética. Então aqui, ó, eles não conseguiam andar porque não tinha tato. Você lembra que eu expliquei os 5 sentidos agora atrás? Então, quando vinham os 3 dias de escuridão, você vai ter a impressão que você está caindo num abismo. Então o povo egípcio se encolheu e não conseguia andar. Ele não tem paladar, ele não tem visão. Feche os olhos na sua casa e imagine que você não tem mais o chão no seu pé. A sensação que eles tinham é que eles ficaram 3 dias caindo num abismo. Ele não tem tato. Está conseguindo compreender porque seu corpo, aqui, essa parte da escritura, comprova que você está no salão das almas? Que está sendo gerada essa holografia? Consegue entender o que eu estou te falando? Então, o que aconteceu? O povo judeu andava para todo lado. Eles não. Eles ficaram ajoelhados, porque eles tinham a sensação que eles estavam caindo. Uma doutora nos Estados Unidos, ela não fez a jaula, é uma jaula, que não teria campo magnético. Quando colocava as pessoas lá, as pessoas não aguentavam 30, 40 segundos, pedia para sair. Por quê? Não tinha, eles falavam que tinha ausência do Criador, dava uma depressão gigantesca, porque não tem onda eletromagnética, o espírito é elétrico. Você se alimenta aqui nessa matrix do Criador. O mundo verdadeiro é o espiritual, não é o material, tá? É isso que eu quero que você compreenda. Então, as escrituras estão sendo claras aqui. Lê com calma na sua casa, ó. Você vai ver que tem a parte que ele fala que tem a escuridão, os 3 dias de escuridão para o povo egípcio,
E o povo hebreu via o céu normal, tinha claridade, porque ele só desligou todo o povo egípcio. Você acha que nas casas dos egípcios não tinha mulher hebreia que trabalhava lá? Eles andavam tudo quanto é lugar. Então, até os soldados que cuidavam do povo hebreu, do trabalho forçado, eles ficaram tudo ajoelhados. Eles não conseguiam andar. Aonde pegar você não anda, filho. Cortou a onda eletromagnética. A sensação é apavorante. Apavorante. Não sei como que o faraó ficou com o coração mais endurecido ainda. Porque isso que eles passaram é traumatizante. Demorou, acho que semanas e semanas para eles talvez se recuperar do que aconteceu com eles. O trauma que foi gerado. Porque é a sensação de cair 3 dias e 3 noites em um buraco. É o que vai acontecer agora, mas de uma forma muito mais forte no dia da inversão. Os 3 dias de escuridão não é brincadeira, tá? Então as escrituras mostram, mas você tem que ter uma compreensão do que está acontecendo, né? Lê nas entrelinhas. E esse exemplo que eu estou citando agora, ele me citou lá. Não fui eu, não, que achei nos meus estudos, tá? Eu, lá conversando com ele, eu perguntava, mas onde está isso nas escrituras? Ele me mostrou. Uma prova que nós não estamos aqui. Nós estamos aqui no Salão das Almas, né? A alma se alimenta dos 5 sentidos. Se eu cortar a onda eletromagnética dos 5 sentidos, você vai ter a impressão de estar caindo em um abismo. Você não consegue andar. Você está vendo que aqui, nos 3 dias lá do Egito, não foi inversão. Foi isso que o pai fez. O pai foi lá no Salão das Almas e desligou todos os egípcios, tá? No próximo capítulo a gente continua. Qual é a mensagem antes de começar essa série, Os 3 Dias de Escuridão? A mensagem: não tenha medo, tá? Não se alimente das suas experiências. Quando você está sendo criado, criança, adolescente, você está adquirindo raciocínio, traumas que você passou da sua vida, da parte da Matrix, né? Das experiências dos seus 5 sentidos. Se baseie no Criador e ele vai curar todos os seus traumas, tá? Dessas experiências aqui. Não tenha medo, é o Pai que vem vindo, tá? É o Pai, é seu Pai, ele vai vir para te curar, ele está criando não tempo para você ir embora. Então levanta a sua espada, amigo, tá? Independente de qualquer coisa, e dê um grito de aleluia na sua casa, de glória, tá? Você é um guerreiro celestial, você já imaginou nisso? Então, tá, tomara que entenda, porque tudo que quer explicar vira confusão na internet, tá? Eu ando até meio cansado, vocês querem saber. Tamo junto, vai. Shalom, Adonai.